Fala comigo, Colina Histórica, aqui Vitinho Marechal. Hoje eu no sofá aqui com o Marechal, porque eu quero pedir desculpa a vocês aí. Eu acho que teve um erro na minha edição dos vídeos dos times carioca que eu fiz aí, falando principalmente aqui do Flamengo e Fluminense com Papai Noel, e Botafogo e Vasco ainda empurrando o trenó no sangue e areia. Acho que na hora que eu fui fazer a edição, eu terminei com agradecimento. Antes disso tinha 1 minuto e 30 mais ou menos que eu tinha falado sobre o Vasco, a situação, né? E estou voltando aqui, né, para falar exclusivamente do Vasco. Vou pegar até o Jorginho aqui, ó. Vem cá, garoto, vem no sofá com o Marechal. Então é o seguinte, gente, vamos bater um papo aqui, porque a vida do Vasco se define aí no domingo, né? Próximo domingo. Não precisava estar passando por isso. Se tivesse organizado uma segunda divisão capacitada, independente da camisa, da história, do peso, da estrutura, do nome Vasco, a marca Vasco, eu acho que isso não vai para dentro do campo, principalmente na segunda divisão, que é muita transpiração e pouca técnica, vamos dizer assim, ou se preparar. Você vê o Cruzeiro, manteve lá o gringo o tempo todo, soube escolher, né? Montou um time bastante competitivo, uma identidade tática principalmente, tinha variação de jogo, era um time treinado, e está aí o resultado. O Cruzeiro campeão, bem antecipado aí, subiu com tranquilidade. E o Vasco, eu comentei com vários amigos vascaínos aí, ganhei almoço de um monte aí, Vitinho Marechal, até brinco com alguns, porque o Vasco se fiou naqueles 11 pontos, na gordura do quinto, aquele negócio todo, e eu comentei com eles, e com muitos aí que me acompanham há algum tempo, que o Vasco, mesmo com aqueles 11, eu comentei isso, se eu me lembro até naquele jogo do Brusque, que o Vasco deveria ter perdido, como em vários jogos em casa, não mostrou desempenho para ter ganho aquela partida. Ganhou do Operário de 3-0, mas no jogo jogado, Lambari Pescado, Marechal brincou que o Operário foi melhor. Ah, não, mas acho que matou. Tá bom, mas esse reflexo tá lá na frente, hein? Pode gravar isso aí, falei várias vezes isso. E a diretoria preocupada com o SAF, preocupado com o gringo que estava chegando, que fulano, que... Amigo, vocês estão esquecendo o campo. O Vasco teve dívida a vida toda e tinha ótimos times, ótimos jogadores, time bem montado. Passou sufoco? Passava sufoco, mas tinha uma identidade tática. A saída lá do Zé Ricardo, que eu sempre chamei de Zé Casinha, né? O Vasco não conseguiu botar ninguém, não procurou, não se adequou ao momento difícil da ocorrência do Zé Ricardo ter saído. Então, acho que largou, né? Largou para lá e foi deixando o tempo passar, achando que ia dar, e esquecendo que de baixo para cima, eu tinha dito também isso, o segundo turno, os times de meio de tabela para cima vão começar a se ajustar, as pessoas estão observando isso e os times estão se ajustando. Cada um tem sua deficiência, tenta acertar, porque todo mundo quer uma vaguinha lá do G4. Hoje o Vasco tem que arrastar corrente, na última rodada, definir a vida dele, para um time que jogar com o Ituano, um time que jogou segundo turno, foi o melhor desempenho da Série B, em casa, né? Uma recuperação absurda, né? Ganhou do Sampaio, ganhou de outros times em casa, que todo mundo achava que ia ter dificuldade, e ele tem um equilíbrio de vitória. Esse jogo agora, vai prefeito, vai polícia, vai caminhão do bombeiro, vai todo mundo para lá, porque é a cidade, né? É a oportunidade da cidade confirmar o bom planejamento que foi feito. Fato que faltou ao Vasco, digo isso de cadeira, que eu comentei com vários vascaínos, essa situação do Vasco, deixar na mão do Emílio, deixando, aí foi enxergando a besteira que fez. Quando olhou já era tarde, o Vasco não conseguia acertar nada fora de São Januário, não ganhava de ninguém, ganhou jogos no sufoco danado, mas nada assim comprovadamente que mostrasse uma qualidade, né, do trabalho que estava sendo feito. Mas infelizmente, sem treinador, o Jorginho chegou, também deu uma separada lá do Alex Teixeira e o Nenê, a dependência do Nenê 40 também, que eu chamo muito grande. O Vasco
muitos jogos, não, bola parada. Futebol de Série B ainda não é bola parada, meu. É muito difícil, eu acho que tem que jogar. Ele para muito o jogo, interrompe a jogada ofensiva do Vasco, ele dá aquela travada que a bola está longe para ele, então o campo está longe para ele, aquele momento ali está difícil para ele, dá aquela caída, então o time já vai parando. Então acho que essa saída do Nenê sendo colocado de vez em quando, isso aí ajudou com a chegada do Jorginho, mas o Vasco faltou muita coisa. E hoje está o reflexo aí, brigando no domingo próximo pela vaga na primeira divisão do futebol brasileiro. Daqui eu quero pedir desculpa a vocês aí, que eu acho que foi, como eu disse, foi o corte lá na hora que eu fiz no YouTube, e foi um vacilo, mas eu estou aqui paramentado aqui de Vascão, a imparcialidade do canal do Marechal. Beleza? Tamo junto, domingo estaremos juntos no pré-jogo, primeiro e segundo tempo. Força, Vascão! Um abraço!